Vamos continuar. Preste atenção aqui. Vamos só revisar aqui uma coisa que a gente viu na aula passada. Quais são as características da organização formal? Vamos aqui? Só fazer um esquemazinho para revisar. Organização formal. A organização formal é tudo aquilo que é previamente planejado e estabelecido. Se por acaso, na empresa onde você trabalha ou já trabalhou, você conhece alguém que pode chegar com a roupa que quer, a hora que quer, faz parte da organização formal porque foi previamente planejado. A gente vai aprofundar agora a parte de departamentalização e a parte de estrutura, só que vou já chegar lá, peraí, calminha. A organização formal, vamos ter como características divisão do trabalho. E vamos lembrar, o que é a divisão do trabalho? É pegar uma tarefa complexa e dividir em atividades mais simples. Estou só revisando o que a gente já viu. Essa divisão do trabalho leva a uma especialização. A especialização é em decorrência da divisão do trabalho. Lembre que em uma estrutura organizacional, quanto mais eu estou perto da base da pirâmide, maior a especialização. Aqui em cima eu tenho mais cargos generalistas, aqui embaixo mais cargos especialistas. Vamos ter aqui também a autoridade, o direito de mandar. Nas primeiras aulas, primeira, segunda, terceira aula, nós vimos que a autoridade é o direito de mandar devido ao cargo que o indivíduo ocupa. Quanto mais a gente sobra na nossa estrutura, maior a autoridade, maior a responsabilidade. Além da autoridade, a gente vai ter aqui a hierarquia, que é em decorrência dessa relação de chefe e subordinação. Vamos ter também aqui responsabilidade, que é a execução adequada do trabalho, de acordo com a confiança depositada. E agora vem a departamentalização, tá? A departamentalização também acontece por causa da divisão do trabalho. Se eu não tiver a departamentalização, eu vou ter isso aqui, ó. Todo mundo junto e misturado. Então, vamos aqui agrupar os indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. A departamentalização é o critério da divisão. É o critério. Quais são os critérios da departamentalização? Me acompanha aqui. A gente vai ter a departamentalização por cliente. O nome já está dizendo. Por exemplo, é um banco. Vou departamentalizar de acordo com o cliente atendido. Então, a gente vai ter departamento de pessoa física, departamento de pessoa jurídica. E dentro desses departamentos eu posso também ter outros, como também posso ter por cliente de novo, tipo, a departamentalização por cliente de pessoa física, eu também posso ter pelo nível de investimento de cada cliente. Então, quando eu agrupo de acordo com o cliente atendido, quando eu divido de acordo com o cliente atendido, adivinha como se chama o critério de departamentalização? Departamentalização por cliente. Não se assuste com o óbvio, é assim mesmo. E departamentalização geográfica? Você acha que as roupas da Riachuelo são idênticas aqui no Nordeste e no Sul? Claro que não, tá? Tem muito a ver com questões culturais, questões climáticas e questão de localização. Essa vai ser a departamentalização geográfica. Acrescente aí. Pode tomar em consideração questões culturais, pode tomar em consideração questões climáticas e a localização em si. Às vezes, dentro da mesma cidade, eu posso ter uma departamentalização geográfica de acordo com os bairros que são atendidos. Muitas vezes em empresas grandes, nível nacional, tem lá departamento ou gerente região norte, ou região nordeste, centro, centro-oeste, sul, sudeste, tá? Então temos aqui departamentalização geográfica. Departamentalização funcional, de acordo com as funções desempenhadas.
de acordo com os recursos utilizados. Por exemplo, você já deve ter visto que às vezes tem assim, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiais e Departamento de Recursos Financeiros. Pois bem, essa é a departamentalização funcional, muito utilizada também em instituições públicas, de acordo com atividades específicas, funções específicas. Nós podemos ter também departamentalização por processo. Imagine você em uma fábrica, em uma indústria, uma confecção. Eu posso ter departamento aqui só de corte, esse outro só de costura, esse outro departamento só de estampa, esse outro departamento só de acabamento. Ou seja, é quando eu vou quebrar a produção de um produto em partes. Quando eu quebro a produção de um produto em partes, eu vou ter a departamentalização por processo. A departamentalização leva a uma especialização, tá certo? Podemos ter departamentalização também por quantidade. Já caiu em concurso também por departamentalização por pessoas. Uma grande empresa que tem 4, 5 mil funcionários, eu posso agrupar de acordo com o turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, ou grupo A, grupo B, grupo C. É uma departamentalização por quantidade, certo? Departamentalização por pessoas. Eu posso ter uma departamentalização por projeto. Por exemplo, em uma construtora, eu posso ter um grupo de pessoas que estão agrupadas para a construção do prédio X. Já este outro grupo de pessoas estão agrupadas para a construção do prédio Y, e assim vai. O projeto tem a característica de ser temporário. Se não for temporário, não é projeto, tá? Porque o projeto ele termina com a apresentação de um resultado, de um produto. Então, departamentalização por projeto. Eu posso ter departamentalização mista, que é quando eu uso 2 ou mais critérios, muitas empresas podem utilizar. Posso ter departamentalização por produto. Por exemplo, departamento de carros novos, departamento de carros seminovos e acessórios. É uma departamentalização por produto. O critério de divisão é o que vai dar a departamentalização. A departamentalização é quando eu agrupo indivíduos e unidades gerenciáveis de acordo com algum critério. Ou de acordo com o cliente atendido, ou de acordo com a quantidade de funcionários, ou de acordo com a localização, de acordo com o projeto, de acordo com a função desempenhada, de acordo com a etapa do processo produtivo, ou de acordo com o produto, ou mista, tá? E a departamentalização, ela facilita a coordenação e o controle. Tá certo, povo? Muito bem. Então, essa é a departamentalização. Não confunda, você não pode confundir departamentalização com estrutura, tá? Enquanto que departamentalização é o critério da divisão, estrutura organizacional é a maneira como a empresa está organizada. E a gente pode ter estruturas achatadas ou estruturas verticalizadas. O que são estruturas achatadas? Bora aqui. Estruturas, podemos ter aqui achatadas ou verticalizadas. Essas estruturas achatadas são horizontais. São as planas, elas têm poucos níveis organizacionais. As estruturas verticalizadas são as estruturas hierarquizadas. Elas são hierárquicas. Elas têm muitos níveis organizacionais. As estruturas tradicionais, mecanicistas, principalmente de fábricas e indústrias, elas usam estruturas verticalizadas. As estruturas mais modernas, aquelas empresas que estão inseridas em ambientes altamente dinâmicos, elas vão usar estruturas achatadas
horizontalizada. Tá certo? Pois muito bem. Vamos ver aqui os tipos de estrutura. Eu vou colocar aqui todas elas, tipos de estrutura, depois eu vou explicar uma a uma. Só para te mostrar a diferença, tá? Tipos de estruturas. A gente vai ter a estrutura linear, funcional, mista, que é aquela que usa a linear e a funcional. Vamos ter a estrutura matricial, estrutura divisional e estrutura em rede, tá? Então, nós vamos ter todas essas estruturas e esse aqui é o critério da departamentalização. Giovana, então, a diferença é que a departamentalização é o critério e a estrutura é a maneira como a empresa está organizada. Verdade. A partir de uma estrutura, esta que eu desenho em todas as aulas, é a estrutura linear, tá? A gente vai já aprofundar. Nela eu consigo visualizar as linhas de comunicação, eu consigo visualizar os departamentos, eu consigo visualizar os níveis organizacionais, tá? E aí, quando eu visualizo a estrutura verticalmente, de cima para baixo, eu consigo ver os níveis, ó, nível estratégico, nível tático e nível operacional, tá? Quando eu olho para a estrutura horizontalmente, eu consigo ver os departamentos. Departamento X, Y e Z. Então, a estrutura é a maneira como a empresa está organizada. A departamentalização é o critério da divisão, é o critério que eu utilizei para dividir. Eu posso ter qualquer estrutura com qualquer departamento, tá? A gente fica se esforçando para você aprender a diferença entre estrutura e departamentalização, mas vai acontecer que no dia da prova, o CESP, por exemplo, usa às vezes estrutura e departamentalização como se fosse a mesma coisa. Às vezes o CESP diz assim, estrutura por processo. E sabe o que é que você vai fazer? Deixa rolar. O que você quer é acertar a questão? Então, departamentalização é o critério de divisão, estrutura é a maneira como a empresa está organizada. Agora, várias vezes pode acontecer que a organizadora use a estrutura como sinônimo de departamentalização. E aí você deixa rolar. Tá certo? Vamos iniciar aqui com a nossa estrutura linear. A estrutura linear é aquela que eu desenho desde o primeiro dia de aula. Sabe aquela que é a mais simples, a mais tradicional? Pois é justamente essa, tá? A estrutura linear, ela vai ter um princípio chamado princípio da unidade de comando. Nós já vimos esse princípio lá atrás. Toma aqui. Ela vai ter como princípio unidade de comando. O que é que isso significa? Que cada subordinado recebe ordens de um único chefe. Então, ela vai ter o princípio da unidade de comando. A estrutura linear, as decisões dela são centralizadas no topo ou nas mãos de pouco. Então, vamos colocar aqui outra característica da estrutura linear, a centralização. Isso significa que as decisões são tomadas no topo ou nas mãos de poucos. Como a estrutura linear é centralizada, podemos afirmar que ela evita a ambiguidade. Isso significa que ela evita que a mesma ordem, ou que ordens diferentes sejam dadas para a mesma pessoa. Ela evita a ambiguidade. A estrutura linear, ela apresenta vantagens em empresas pequenas, tá? À medida que a empresa vai crescendo, como ela é centralizada, ela congestiona as linhas de comunicação. Assim que,
Se cair assim, sempre as decisões devem ser centralizadas ou sempre a estrutura tem que ser linear, tá falso. Porque à medida que a empresa vai crescendo, isso congestiona as linhas de comunicação. Então, nós temos aqui que ela apresenta vantagens apenas em pequenas empresas. Ela é mais barata. Por quê? Porque se só eu tomo decisão, não há necessidade de contratar profissionais altamente capacitados que são mais caros. Então, ela é mais econômica. Já falamos que ela evita ambiguidade por causa do princípio da unidade de comando. E as chefias aqui são chefias generalistas. O que é que significa? Os chefes aqui, eles enxergam a empresa como um todo. Então, as chefias são generalistas, certo? Eles visualizam a empresa como um todo. Mas, como eu já falei, a estrutura linear, à medida que a empresa vai crescendo, congestiona as linhas de comunicação. Essa estrutura é a mais simples que existe. É a mais tradicional. Tá claro? Pois muito bem. Antes mesmo do surgimento da administração, a estrutura linear já existia como forma de divisão do trabalho. Aqui, a estrutura linear já era usada mesmo antes da administração como ciência. Então, nós temos uma estrutura que é a mais simples de toda, que é a mais tradicional. As decisões são centralizadas. Isso significa que evita a ambiguidade. Isso significa que ela é mais barata, porque se só eu tomo decisão, não preciso contratar chefes altamente capacitados. Pode surgir na sua prova uma estrutura chamada de estrutura linha-staff. Qual vai ser a diferença? Eles acrescentam aqui, ó, um departamento de staff. A partir do momento que ela tem este departamento aqui, isso aqui vai se chamar estrutura linha-staff. Vou colocar aqui entre parênteses. Estrutura linha-staff. Tem as mesmas características da estrutura linear, só que é acrescentado o staff. O staff não manda em ninguém. Ele apenas dá orientações, ele apenas dá uma assessoria para o outro departamento. O corretinho é que viesse se tracejado aqui, tá? Só que pode vir uma linha contínua. Acontece muitas vezes, já foi questão de 2015, 2014. O ideal é que fosse tracejado. Mas se vier aqui uma linha contínua, você já sabe que também é um staff, tá? Esse staff não manda ninguém, tá? Ele assessora, ele apoia os outros departamentos, tá? Dica, qualquer estrutura pode ter staff. Então, eu poderia ter funcional staff, matricial staff, sem problema nenhum. Só que, geralmente, na sua prova vai cair linha staff, tá bom? Vamos agora para a estrutura linear. A estrutura linear... a estrutura funcional, foi mal. Estrutura linear a gente já viu ali. Estrutura funcional, tá? A estrutura funcional, ela também é simples e também é tradicional, tá? Ela só não é tão simples como a linear, mas ela também é simples e tradicional. Vamos fingir aqui que a gente está em uma fábrica, em uma indústria. Você concorda que quando a empresa vai crescendo, fica quase impossível uma pessoa dominar todos os assuntos? Você concorda? Então, ó, se eu não posso tomar... Porque uma coisa quando a empresa é pequena. Se a empresa é pequena, eu posso tomar decisões sobre recursos humanos, materiais, financeiros, sem problema nenhum. Mas uma fábrica, uma indústria, que ainda é uma atividade mais simples, mas eu não vou conseguir tomar decisões sobre recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. Então, muitas vezes se divide de acordo com a função desempenhada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiais, Departamento de Recursos Financeiros. As decisões não vão mais ser centralizadas no topo, tá? Vão ser centralizadas em especialistas. Mas todas as decisões de recursos humanos
vão ser tomadas neste departamento. Então, eu vou dar orientações aqui para o setor 1. Vamos dizer que aqui é o setor 1, setor 2, setor 3, tá? Então, eu vou dar ordens para o setor 1, para o setor 2, para o setor 3. Eu, departamento de RH. O outro, que é do departamento de recursos materiais, ele também vai dar orientações para o setor 1, setor 2, setor 3. E o de recursos financeiros também, setor 1, setor 2, setor 3. Só que cuidado, muita gente acha que a estrutura funcional é uma estrutura descentralizada. Não é. É uma estrutura ainda centralizada, só que a centralização acontece nas chefias especialistas. Chefias especialistas. Na estrutura linear, em chefias generalistas. Aqui, em chefias especialistas. Enquanto que na estrutura linear, a gente tem o princípio da unidade de comando, aqui a gente vai ter o princípio da especialização. Princípio da especialização. O que é que significa? Que lida com recursos específicos, atividades específicas, funções específicas. Ideal para fábricas e indústrias. Ideal para fábricas e indústrias. Certo? Aquelas que lidam com trabalho repetitivo, trabalho rotineiro. Trabalho rotineiro. Esse tipo de estrutura ainda é simples e tradicional, tá? Ainda é simples e tradicional. Não tanto como a linear, mas ela ainda vai fazer parte de estruturas mais tradicionais, estruturas mecanicistas. Tanto a estrutura linear como a funcional são ideais para ambientes estáveis. Vamos colocar aqui. Ambientes estáveis. Bastava você ver de trabalho repetitivo, rotineiro. Trabalho repetitivo e rotineiro. Isso é característica de ambientes estáveis. Cuidado, não ache que essa estrutura é descentralizada. Ela continua sendo centralizada. Só que agora são em chefias especialistas, tá? E a estrutura mista? Bom, a estrutura mista não tem muito o que você aprender, não. Porque a estrutura mista vai ter a linear mais a funcional. A estrutura mista é a estrutura linear mais a estrutura funcional. Ela vai ter as características de cada uma. Por exemplo, nessa parte aqui de cima, digamos, eu vou ter todas as características da linear. Princípio da unidade de comando, centralização em generalistas, ela evita ambiguidade, tá? Mas essa parte aqui de baixo, eu vou ter a estrutura funcional. Então, se perguntarem assim, a estrutura mista tem um princípio da unidade de comando? Tem, na parte linear. Ela tem um princípio da especialização? Tem, na parte funcional. Se você perceber bem, ainda na estrutura funcional, como eu posso receber ordens diferentes de chefes diferentes, ela não evita a ambiguidade. Ela não evita a ambiguidade. E a coordenação e a comunicação intradepartamental é boa, certo? A coordenação e a comunicação dentro do departamento é boa. Por quê? Porque estamos falando de especialistas.
Aqui eu tenho só pessoas de recursos financeiros, aqui só de recursos materiais, aqui só de recursos humanos. Então, dentro do departamento, ó, intradepartamental, a comunicação e a coordenação é boa. Agora, entre os departamentos, vamos colocar aqui, a coordenação e a comunicação é diferente, tá? Interdepartamental é péssima. Por causa da especialização. Por exemplo, eu já trabalhei em um cursinho, que era uma escola também, tá? Só que eu trabalhava na parte preparatória para concurso. Então, às vezes, me dizia assim, Giovana, quanto é que custa a mensalidade da escola? Eu disse, não sei. Giovana, quando é que começam as aulas? Giovana, quando é que o Enem? Eu sempre dizia, não sei. Essa falha, essa péssima coordenação e comunicação entre os departamentos é uma desvantagem da especialização. Quando se você se torna especialista no assunto, a tendência é que do outro departamento, tanto faz, tanto fez. Então, a comunicação e a coordenação entre os departamentos é péssima, dentro do departamento é boa. Como entre os departamentos é péssima, a estrutura funcional vai levar a algo que chama de responsabilidade parcial. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Responsabilidade parcial. O que é que significa? Digamos que o gerente geral diga, pessoal, chame todos os gerentes. Vamos fazer uma reunião com todos os departamentos, porque a gente está gastando demais. A primeira coisa que o departamento de RH faz, eu? Não tem nada a ver com financeiro, não. Quem faz a parte financeira é ele. A primeira coisa que o departamento de recursos materiais faz, não tem nada a ver com isso, não. Porque essas características foram observadas nas estruturas que adotavam a estrutura funcional. Então, algo que a gente chama de responsabilidade parcial. Cada um só quer se responsabilizar pela sua atividade, pela sua função. O que é uma desvantagem, porque termina, cadê a nossa estrutura funcional? Porque ela termina criando barreiras, tá? E essas barreiras são negativas para o cliente. Quando você vai para algum lugar e a pessoa te diz, não, mas quem faz isso é só o fulano não está. Você não sai chateado? Você está pouco se lixando se ele não está, se ele está, se ele não está. Você quer seu problema resolvido. Então, esse problema da responsabilidade parcial é uma desvantagem da estrutura funcional. Mas ela vai surgir, ela vai acontecer devido à especialização. A especialização tem a vantagem que a pessoa é conhecedora daquele assunto bem muito. Mas tem a desvantagem porque ela termina esquecendo o do outro departamento e termina criando barreiras entre eles, tá? A estrutura mista tem as mesmas características da linear e da funcional. Então, se perguntar, a coordenação entre os departamentos é péssima? É, na parte funcional. A coordenação dentro dos departamentos é boa? É, na parte funcional. E na estrutura linear, as decisões são centralizadas. Então, eu vou ter um chefe mandando em tudo e os operários que não vão participar, que não vão tomar nenhuma decisão. Tá claro? Se você olhar bem, essa matéria não é difícil. Isso aqui foi tema de redação. Se não me equivoco, foi TJ alguma coisa. Eu estou esquecida. Mas a questão era, a redação era, fale sobre as características e as diferenças entre a estrutura funcional, a estrutura matricial e a estrutura divisional. A matricial e a divisional, a gente vai ver na próxima aula. Aguardo você lá. Até lá.